Bom, meu nome é Galton Sé, sou repórter aqui do SBT. Eu sou repórter do SBT Brasil, que é um jornal de rede, é o principal jornal da TV, que tem foco, enfim, bem variado, tanto política como crime, quanto esporte, que começou a voltar, e eu faço um pouco de tudo. E, bom, eu sempre tendi pelo jornalismo. Gosto bastante de publicidade também, que é uma área bem próxima. E assim, a partir do momento que eu decidi ser jornalista, eu sempre quis ser repórter. Eu acho que dentro do jornalismo é o cargo que eu sempre quis. Passei por outros cargos que eu acho que isso foi interessante. Eu fui produtor, tanto do local quanto do nacional. Fui editor. Acho que isso é interessante para quem quer virar repórter até. Muitos repórteres já nascem repórter, ou viram de uma forma já repórter. Eu passei por um outro caminho e achei interessante isso. Eu acho que repórter é o cargo que tem a ver comigo, basicamente. Assim, eu nunca quis ficar... Não é estar do lado de lá. Se eu fosse repórter de impresso, eu também não seria um outro cargo. Eu queria ser repórter, entendeu? Sempre quis. Para se tornar um repórter, depende de onde você quer ir. Repórter de TV, no caso, né? Uhum. Tem pessoas que já começam um pouco melhor, já tem uma dicção melhor e tal, mas basicamente todo mundo consegue virar repórter, se você quiser. Assim, você faz um treinamento, você faz um workshop, você faz fonoaudiólogo. Eu fiz bastante fono, eu cantava muito no começo, eu narrava cantando, então você consegue levar. Então são dificuldades, na verdade, porque são faltas de prática. E na faculdade, por exemplo, a nossa faculdade, que é a UNB, é fato, todo mundo sabe que a parte de telejornalismo é muito fraca. Então, assim, você não tem uma base boa na faculdade, você aprende na rua. Então você, enfim, é trilhado por caminhos diferentes. Mas você consegue chegar, se você quiser, você consegue. Agora, no dia a dia, eu acho que a principal dificuldade é o deadline, né? Acho que é a palavra-chave para todo jornalismo, todo e qualquer jornalismo, tanto de TV, de rádio, de impresso. Deadline é o principal. TV é complicado, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a parte boa, que é a imagem. Então a gente tem que ter a imagem. A gente tem toda a informação, mas não necessariamente a gente tem aquela imagem. Então aquilo ali torna uma dificuldade dentro de uma matéria que supostamente poderia ser fácil. Então também tem essa questão. Imagem pra mim é tudo, só que também é a parte da dificuldade. Porque às vezes ela te ajuda de uma forma impressionante, mas ela pode te atrapalhar de alguma forma. Porque se você perder aquela imagem, como que você vai compor aquela reportagem? Acho que é basicamente os dois, assim, a questão de ter a imagem e de fechar aquele conteúdo dentro do seu deadline, que é complicado. Ao vivo foi uma tensão. Eu era produtor, eu não era repórter, por exemplo. Aquela você sabe bem como funciona. No SBT a gente tem uma certa liberdade. Eu era produtor, coordenador de produção da SBT Brasília, primeira edição. Só que minha chefe sempre soube que eu queria ser repórter, então eu fazia muitas matérias. E surgiu uma opção, estava tendo um incêndio lá em Vicente Pires. E aí eu fui fechar uma matéria pro primeira edição. Desculpa, eu era produtor do segunda edição. Fui fechar uma matéria pro primeira edição no outro dia, uma matéria tranquila, de incêndio, estava pegando fogo ali. Uma matéria comum, factual, era tranquilo. Cheguei lá, comecei a apurar, estava apurando, comecei a escrever mais ou menos um texto pro outro dia. E aí a nossa editora, a Osana, ela falou assim: Galton, tô mandando o link pra ir. Eu falei, tudo bem, nem imaginava, né? E aí ela mandou o link pro local, onde, ou seja, o repórter, logo o outro repórter iria. Faltavam 20 minutos pro jornal, aí a mesma editora ligou falando assim: Galton, o link já tá aí. Eu falei, não tem problema não. Só que a repórter não conseguiu chegar. Ela tá presa num engarrafamento gigantesco. Faltavam 20 minutos pro jornal. Ela falou assim: você faz? Aí eu falei, tá, tô aqui, foi o meu primeiro. E aí, pegando fogo atrás de mim, impressionante, um negócio, muito fogo, minha mão gelada, completamente gelada, assim. E eu entrei e foi tranquilo. Não, passagem não, porque assim, passagem você sempre tem a possibilidade de refazer. O link, acho que é sempre bom você ter uma atençãozinha. Pelo menos eu acho interessante porque aquilo mostra que você tem uma preocupação com o conteúdo. Mas acho que mais faz parte assim, do vivo. Mas você vai ficando mais tranquilo, assim. E acho que outra coisa interessante, por exemplo, foi a minha primeira matéria do Nacional. Que na verdade do SBT Brasil. Foi a questão justamente do deadline. Foi a primeira, eu fui pro Estádio Nacional do Mané Garrincha para falar sobre meio ambiente, uma pauta super complicada. E no fim ficou bem legal, todo mundo gostou. Então assim, a gente tem um retorno interessante na profissão, né? Que assim, os chefes falam, na rua o pessoal fala: ah, bacana, gostei daquela sua reportagem.
Eu, pelo menos, me sinto bem feliz no que eu faço. Tem muito perrengue, muito trabalho, não é muito simples, tem muita dor de cabeça, mas acho que o resultado é interessante. Eu gosto de ver para ver o resultado. Por exemplo, o que eu gosto muito de criar. Eu tento criar o máximo diferente para sair um pouco daquele clichê. Então eu gosto de ver para poder ver, pô, aqui eu poderia ter tido uma outra ideia. Eu não gosto muito da minha voz, por exemplo, na TV. Eu não sei, eu não sou muito acostumado com a minha voz, mas isso também não é um problema. Assim. E eu não fico me analisando esteticamente, nossa, poderia ficar mais bonito, não, mas eu acho que mais o conteúdo. Porque como a gente tem justamente um tempo muito rápido para criar, então nem sempre você consegue criar uma coisa muito interessante ou diferente todos os dias. Então às vezes eu olho de outros repórteres para ver, ó, poderia ter feito uma coisa diferente, então é mais para conseguir inovar, que é o que eu, pelo menos a minha vertente, assim, que eu gosto de fazer. Pensei, no começo, nos primeiros 3 semestres, que é quando a gente pode escolher, né? Eu tinha muita dúvida, na verdade assim, eu tinha certeza quanto ao jornalismo, sempre tive. Só que eu também gostava muito de publicidade. Então eu pensei, quando eu formar talvez eu faça. E tanto que nesses 3 primeiros semestres eu fazia matéria de jornalismo e fazia matéria de publicidade. Fiz muito. Eu sempre gostei muito desse lado de criação. Então acho que provavelmente se eu fosse um publicitário eu entraria nessa parte. Eu gosto bastante, eu gosto de criar, de ter essas ideias. Então acabei que eu agreguei esse valor para o jornalismo. Eu acho que hoje, por exemplo, se eu fosse um publicitário, não sei se daria tão certo. Eu gosto ainda muito, mas eu consegui levar um pouco desse publicitário para o jornalismo. Até o pessoal brincava. Criaram até uma comunidade para mim na época, falando assim, Galton é meu amigo publicitário. Tinha gente que não aceitava que eu fosse me formar em jornalismo, é engraçado. Depende. Ele, na verdade, cada vez mais o jornalismo quer isso, quer sair desse clichê, desse redondo. Claro que existem temas e temas. Se você vai falar de uma coisa política, você tem um pouco mais de uma coisa mais fechada. Mas, por exemplo, dentro do SBT, que é uma grade e uma TV mais aberta, muito mais do que até outras, eles querem justamente isso. Eu fui escalado para cobrir a CPI do Cachoeira, o chefe de São Paulo veio até aqui pra gente conversar, falando assim, olha, a gente está escalando você porque você é jovem, você tem esse perfil criativo e a gente quer que você transforme o Congresso Nacional em uma coisa interessante. Então acho que isso, na verdade, vem cada vez crescendo mais. E pra minha felicidade, que é o que eu gosto, assim. O primeiro estágio foi em redação, foi no Tribuna do Brasil. Eu fiquei uns 9 meses lá, então lá passei por cidades, cultura, eu sempre gostei muito de cultura, fiquei um tempão em cultura, eu fiz esses 2, né? Fiquei 9 meses, foi bem bacana, era um jornal super simples, sem estrutura nenhuma, então é onde você aprende na relação do dia a dia mesmo, então eu aprendi bastante. Não tinha muito o lado do editor olhar direito pro seu texto, então peca em alguns momentos. Depois eu fui pro Correio Brasiliense, lá fiquei muito pouco tempo, fiquei 4 meses. Eu fiquei no correiobrasiliense.com.br, então peguei um pouco de internet. Textos mais ágeis, menores, então foi interessante. Era a internet, o veículo que estava entrando, a gente inaugurou o site, entrei nessa época. Só que logo depois eu fui chamado para a SBT, que fui estagiário, comecei como estagiário, né? Eu particularmente gosto bastante de viajar para fazer algum tipo de reportagem. Normalmente é uma reportagem um pouco diferente do que você faz no dia a dia, porque enfim, tem um trabalho a mais. Só que é justamente isso, muitas vezes quando você viaja você tem muito mais trabalho, porque você não tem a estrutura que você tem no dia a dia, que é uma equipe de 3 pessoas, o repórter, o cinegrafista auxiliar, você não tem o editor de imagem ali dentro da redação, você não tem a estrutura da redação. Você tem um kit correspondente, então você faz, você corta, você edita, você gera, então você tem mais trabalho. Mas eu gosto tirando essa parte que dá mais trabalho, eu acho interessante, porque enfim, você consegue vivenciar cotidianos diferentes dos seus, assim, do seu no caso, né? Por exemplo, eu cubro muito política. E aí eu fui, por exemplo, fiz 2 viagens completamente diferentes. Eu fui para Alto Paraíso fazer um especial de fim do mundo. Era uma pauta super legal, uma pauta que é justamente aquilo. Porque você pode criar muito, você pode brincar demais, é justamente pegar elementos diferentes. Então é um momento que você tem uma abertura para poder criar. E o outro eu fui para a África do Sul, no outro lado do mundo, para ir atrás da Dilma. Mas era uma pauta um pouco mais fechada, porque é um encontro econômico, então você tem que tentar encontrar naquele assunto que é um pouco mais fechado, algo interessante, para não ficar tão duro, uma matéria tão sem graça, comum na verdade. Pelo menos é o que eu busco, assim. Não é errado fazer uma matéria redondinha, normal, mas eu tento sempre buscar um lado diferente.
Então assim, e viagem te proporciona isso, você tem uma liberdade interessante de criar.